Você está em o incrível, o insólito, o espantoso. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo para acompanhá-lo em seu ministério terreno, conforme relatado nos Evangelhos. Pouco se sabe sobre sua vida antes de se tornar discípulo de Jesus, exceto por seu nome de família, Iscariotes, que possivelmente se referia à cidade de Queriote, situada na região de Judá. Acredita-se que Judas tenha nascido na cidade de Queriote por volta do século I depois de Cristo. Judas foi um dos primeiros a seguir Jesus e testemunhou seus milagres, ensinamentos e ministério de cura. Ele foi escolhido por Jesus como um dos 12 apóstolos, confiando-lhe responsabilidades importantes dentro do grupo. No entanto, apesar de sua posição elevada entre os discípulos, Judas também é conhecido por sua traição a Jesus. A traição de Judas ocorreu durante a última ceia, quando ele concordou em entregar Jesus às autoridades judaicas em troca de 30 moedas de prata. Ele identificou Jesus aos soldados romanos no jardim do Getsemane, onde Jesus foi preso. Esse ato de traição levou à crucificação de Jesus, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Após a crucificação de Jesus, Judas ficou consumido pelo remorso pelo que havia feito. Ele tentou devolver as 30 moedas de prata aos sacerdotes, mas eles se recusaram a aceitá-las. Desesperado, Judas acabou se matando. Duas coisas são bastante intrigantes em sua história. A primeira pode ser evidenciada pela seguinte pergunta: ele foi predestinado para ser o traidor? Essa questão tem trazido bastante discussão. A segunda questão é relacionada a como realmente ele morreu, pois em Mateus 27:5 diz que ele saiu e foi se enforcar. Porém, em Atos dos Apóstolos 1:18 diz que, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Vamos juntos tentarmos decifrar esses enigmas. Comecemos com a primeira questão. Para alguns teólogos, Judas fora predestinado para ser o filho da perdição. Portanto, neste caso, Judas já fazia parte do projeto de Deus, antes da fundação do mundo, para entregar Jesus para ser condenado à morte. Para outros, a traição de Judas pode ser explicada pela presciência de Deus, não pela predeterminação. Portanto, Jesus já sabia por conhecer o futuro antes de este acontecer, não porque houve um decreto divino que determinava que Judas fosse o traidor. Alguns destes chegam a defender que Judas poderia ter sido salvo se, ao invés de tirar a própria vida, ele tivesse se arrependido como fez Pedro. Fato é que ele não se arrependeu, mas apenas sentiu remorso. Algumas passagens do Novo Testamento parecem apoiar a ideia de que Judas foi predestinado para a perdição. Vejamos. Em Atos 1:16, Pedro, ao falar sobre a traição de Judas, refere-se às Escrituras e sugere que Judas estava cumprindo um papel predeterminado. Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por meio de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Outra interessante passagem é João 17:12, onde Jesus diz: "Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse." Nesta última passagem, a expressão "se perdeu" parece indicar não somente a traição, mas que ele estava destinado à perdição eterna. Você o que acha? Judas estava predestinado a ser o traidor, ou Deus sabia de antemão que ele seria o traidor? Judas estava fadado à condenação eterna? E quanto à sua morte, como se deu? Vejamos as passagens que falam desse assunto. E ele,
Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Mateus 27:5. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Atos 1:18. A primeira passagem diz que Judas foi se enforcar, e segunda, parece indicar que ele caiu de uma certa altura considerável. Então, existe uma contradição em relação à morte de Judas? Não necessariamente. Ambas as passagens podem estar se referindo ao mesmo evento, mas com perspectivas diferentes, de momentos diferentes. Quando há um enforcamento, existe a possibilidade de, devido ao peso do corpo, a corda se rebentar e o morto se esborrachar no chão. Um caso interessante é o que ocorreu com o meio-irmão de Saddam Hussein. Ao ser pendurado, a corda esticada provocou sua decapitação. Aqueles que testemunharam no palco afirmariam que ele foi enforcado, enquanto os que estavam embaixo do palco relataram que ele faleceu por decapitação. Santo Agostinho, assim, interpreta a passagem de Atos 1:18. Ele amarrou uma corda ao seu pescoço e, caindo com o rosto em terra, rebentou pelo meio. Portanto, não há contradição nas duas passagens. Mas e você o que acha? O que podemos dizer com certeza é que a traição de Judas é considerada um dos eventos mais infames da história cristã e é frequentemente citada como um exemplo de traição e falta de fé. No entanto, também levanta questões sobre o papel da predestinação e do livre-arbítrio na vida humana, bem como sobre o significado da redenção e do perdão. Judas Iscariotes permanece como uma figura intrigante e controversa na narrativa do Novo Testamento, deixando um legado complexo e cheio de questionamentos teológicos e morais. Forte abraço e até o próximo vídeo.